Ao vivo, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui com o Clube do Livro, versão Bíblia Sagrada. E a partir de segunda-feira, dia 23, nós estaremos também ao vivo com o Clube do Livro na versão literatura. Então nós vamos ler esse livro aqui, Libertando-se da Adoração Corrompida. Sou grato a você que está comigo ao vivo aqui pelo meu canal, pelo meu perfil do Instagram. Sou grato a você que está ouvindo este áudio pelos nossos agregadores de podcast do Clube do Livro. E sou grato a você que está comigo também aqui no nosso canal do YouTube. Todas essas plataformas têm o objetivo de edificar a sua vida, têm o objetivo de abençoar a sua vida. Quero convidar você então a sempre me seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, @Alex_Lustosa. Você pode procurar nos agregadores de podcast da sua preferência em Alex Lustosa e você pode estar aqui comigo também no YouTube, é só procurar Alex Lustosa. Este é o perfil do Clube do Livro. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, peço que você se inscreva e nos ajude a compartilhar e a divulgar essa nossa comunidade literária. Você faz parte dessa história e eu quero que você seja um divulgador do Clube do Livro. Quero convidar você também, sempre que possível, que você chame as pessoas para fazer parte, para ouvir, principalmente a palavra de Deus, principalmente as Sagradas Escrituras. Você é o meu convidado, você é a minha convidada para esta viagem. Sempre um capítulo da Bíblia por dia, sempre um capítulo do livro por dia. Então, esse é o Clube do Livro. Pastor, estou chegando agora, você pode me ajudar um pouco mais? Claro que eu posso. Aqui no link da bio, seja do YouTube quanto aqui do Instagram, você tem o guia o manual prático, o guia prático de leitura bíblica para te ajudar nessa nossa jornada. E você pode fazer o download gratuito do PDF e você pode ler e aprimorar os seus estudos bíblicos, a sua devocional. É isso que eu queria dizer. Você pode melhorar a sua devocional, é só fazer o download do nosso manual, do nosso guia prático de leitura bíblica. E outra, você pode compartilhar com outras pessoas. É gratuito, você não paga nada por isso. Você está sendo edificado e edificado e ainda edificando outras pessoas. Esse é o objetivo do Clube do Livro, a nossa comunidade cristã de literatura e edificação mútua. Amém? Quero dar as boas-vindas a você que está aqui comigo ao vivo. Marisa Claudino, Deus abençoe a tua vida. Isso mesmo, vamos estudar Daniel 4 hoje. Pastora Adriana Carvalho, minha querida esposa, espero que esteja bem, os meus filhos estejam aí, o Benjamin e a Bela. Quero dar o bom dia a Leonice também, que está chegando aqui. A Rafa, bom dia, Rafa. Deus abençoe a sua vida. Direto também da Itália, sempre conosco, a Rose, a Zana e o Stefano, bom giorno. Quero dar as boas-vindas a Cartas do Reino. Mais uma vez, quero dizer, se você ama a Bíblia e se você tem crianças, se você tem filhos, eu quero convidar você a conhecer o material do Cartas do Reino. Eles estão sempre aqui comigo, com a Isaele, sempre presente nas lives e eu recomendo você acessar o perfil das Cartas do Reino. A Bela, minha filha mais nova, e o Benjamin, toda noite, papai e mamãe, hoje tem Cartas do Reino, papai e mamãe, nós não vamos dormir antes de fazer a Cartas do Reino. É maravilhoso, um projeto bíblico para ensinar os nossos filhos a respeito das Sagradas Escrituras. Eu recomendo na mais alto nível de recomendação que eu possa dar. Lígia, Deus abençoe, Lígia, seja bem-vinda em nome de Jesus, que bom que vocês estão aqui. Andréa Rezende, Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui a Rose já está colocando aqui, ó, pastor, lembrando que os jardins suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, umas 7 maravilhas do mundo antigo, exatamente, os jardins da Babilônia, maravilhoso e muito bom. Olha só, todos nós imersos em Daniel, no livro de Daniel. Isso é muito bom. Isso mostra como a literatura tem ministrado ao nosso coração, como a leitura da palavra tem mudado a nossa vida e até mesmo a nossa perspectiva. Amém?
Mais uma vez, você pode compartilhar o Clube do Livro da seguinte forma. Aqui no canto inferior direito da sua tela você tem uma seta. Essa seta você pode disparar o Clube do Livro direto no Instagram para outras pessoas, ou você pode ir na opção copiar link. Copiando o link você sai um pouquinho, vai nos seus status do WhatsApp, no seu grupo do WhatsApp e você divulga o Clube do Livro ali. E você também pode dar as suas reações, todas as reações que você dá. Você ajuda com que o Clube do Livro, para que essa live apareça mais rápido para as pessoas. Hoje em dia o Instagram mudou. Se você está aqui comigo ao vivo, o Instagram mudou. As lives não aparecem mais como antigamente, que todo mundo que estava em live aparecia para você em primeiro no seu perfil lá de history. Agora você precisa procurar. Então, quando você vai dando as suas reações e compartilhando, o Instagram vai trazendo a nossa live mais para frente para os meus seguidores. Então, eu quero convidar você a me ajudar. Bom dia, Karen. Deus abençoe você, o Alê, a Sofia e a Carol. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, o meu resumo de Daniel capítulo 3, ele está aqui nas minhas mãos. Eu espero que você possa publicar uma foto sua, me marcar do seu caderno de anotações. Amém? Então, eu vou ficar muito feliz se você tirar uma foto do seu caderno de anotações e publicar, me marcando, para eu saber como é que são as suas anotações. Ontem, em Daniel capítulo 3, nós falamos um pouco sobre Nabucodonosor, que representa a cultura da terra, representa o mundo das trevas, e é interessante porque nós falamos que nós não podemos esperar nada do sistema humano. Nabucodonosor viu a interpretação de Daniel, no Daniel capítulo 2, do sonho que ele teve a respeito da estátua. E é interessante que ainda assim, mesmo reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, logo no capítulo 3 ele faz então uma estátua de ouro e ali tenta estabelecer o seu poder e o seu domínio de forma humana, inspirado por demônios e pelo mundo das trevas. E é interessante, nós falamos também sobre a música. Qual é a música que você ouve? Porque o que levava as pessoas a cumprir o decreto de adorar a estátua que o rei tinha feito era a música que era tocada. Ouviu-se a música, adorava-se a estátua. É interessante, nós falamos também sobre os caldeus, que eles são os homens que viviam sobre a cultura da terra e eles eram vingativos. Os caldeus foram aqueles que disseram que ninguém poderia interpretar o sonho do rei, e aí veio Daniel e o fez. A adoração começa com um posicionamento, nós falamos sobre a fornalha de fogo, que representa os desafios, mas é interessante porque a fornalha tem a perspectiva de Nabucodonosor e a fornalha tem a perspectiva do Deus de Israel. Todos nós temos as nossas fornalhas. A grande questão é de que lado da história nós estamos. Daquele que serve a Deus ou aquele que está no sistema humano. É muito interessante pensar sobre isso. E aí o meu resumo chega aqui, então, a não podemos negociar a nossa fé. Daniel capítulo 3 fala sobre nós não podemos negociar a nossa fé e o nosso posicionamento. Mesmo diante da sentença de morte física, não podemos correr o risco de morrer espiritualmente. Eu estava revendo os versículos que eu marquei e eu penso assim, olha só que interessante, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, eles estavam muito mais preocupados em morrer espiritualmente do que morrer fisicamente. Eles falaram assim, eu morrerei fisicamente, mas não me curvarei espiritualmente. Não morrerei espiritualmente. Eu estava meditando e essa frase veio como uma bomba espiritual para mim ontem, e eu quero que você escreva ela. Eu não posso correr o risco de morrer espiritualmente. Mesmo que fisicamente eu tenha uma sentença de morte, você não pode correr o risco de morrer espiritualmente. É a lição mais preciosa de Daniel capítulo 3. Cuidado com as pessoas que têm feição de piedade e compreensão, mas que não gostam de ser contrariadas. Cuidado com as pessoas que têm feição de piedade e compreensão, mas não gostam de ser contrariadas. Quem carrega a Babilônia não anda no espírito e se opõe ao espírito. E aqui eu ainda estou, porque ainda depois que eu terminei, eu fiquei meditando sobre algumas coisas e eu fiquei pensando que a fornalha tem um significado espiritual, o fogo ardente tem um significado espiritual, as 7 vezes mais. Isso aqui está martelando na minha cabeça, eu não sei se está martelando na sua também, mas está martelando na minha cabeça. O que significa esse número 7, 7 vezes mais quente? Ainda não pesquisei, não busquei sobre isso, mas quero. E o quarto homem na fornalha.
Deus é o nosso livramento. Deus é o nosso livramento. Graças a Deus por isso. Deus é o nosso livramento. Então, em cima disso, essas são as minhas anotações de Daniel capítulo 3, e agora estamos prestes a começar Daniel capítulo 4. A Márcia também falou, 7 vezes mais também. Bom dia, Renata Espinosa, bom dia, Janaína Severo, bom dia, Marli, bom dia, Tereza, minha sogra, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Como é bom. Vai compartilhando, hein? Vamos compartilhando. Ontem nós tínhamos ali muitas pessoas e hoje eu creio que você vai me ajudar a gente a chegar também a um bom número. Quanto mais pessoas participando, quanto mais pessoas ouvindo a palavra, glória a Deus por isso. Então, vamos fazer um estudo. Eu ainda vou pensar sobre isso, eu marquei aqui porque eu quero voltar nisso aqui, ó, 7 vezes mais. O que significa isso? Mas Deus vai falar conosco. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta manhã. Fala conosco, Espírito Santo, te damos liberdade para ministrar ao nosso coração e ao nosso espírito. Que nós sejamos envolvidos por uma atmosfera de glória, Pai. Deus, que nessa manhã de quinta-feira sejamos revestidos do teu poder, sejamos revestidos de toda a autoridade. Fala conosco, Pai. Que o Senhor possa enviar os seus anjos para ministrar e que o teu Espírito ministre ao nosso espírito e nos fale poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, querido. Daniel capítulo 4 é um capítulo não grande, mas com muitos versículos. São 37 versículos do capítulo 4 de Daniel, então nós temos aí um tempo considerável para ler, mas eu quero que você também tenha a liberdade de fazer perguntas, de fazer suas colocações. É muito importante quando você pergunta, é muito importante quando você faz as suas colocações, é muito importante quando você coloca aqui aquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração, porque, como eu falei, é edificação mútua. Amém? Vamos só trazer aqui um feedback, então, uma retrospectiva. Daniel capítulo 1 fala da chegada dos jovens de Judá à Babilônia. Então, capítulo 1 fala sobre um posicionamento dos jovens de Judá na corte e no reino de Nabucodonosor, o rei ou o governador da Babilônia. Babilônia, que era o império mais importante de todo o mundo na época, ali entre 605 e 530 do antes de Cristo. Daniel capítulo 2 fala sobre o sonho, a estátua, os impérios, a cabeça de ouro, o busto de prata, a cintura de bronze, os pés de ferro, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Então Daniel capítulo 2 fala sobre o sonho e a revelação do sonho. Daniel capítulo 3 fala sobre a fornalha ardente e aqui o levantar. E alguém falou ontem na live, eu achei muito interessante, Daniel capítulo 3 é muito poderoso. A leitura de Daniel capítulo 3, principalmente o momento em que os jovens são jogados ali na fornalha e eles ali existe um poder, Deus se manifesta, o quarto homem na fornalha, a narrativa bíblica aqui é muito poderosa, ela mexe muito com a gente, então assim, algo muito precioso. E agora Daniel capítulo 4 é um texto único. Por quê? Por 2 vezes já nós vimos Nabucodonosor reconhecer o Deus de Israel. Nós vimos em Daniel capítulo 2, quando ele fala para Daniel que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Em Daniel capítulo 3, nós vemos então o rei exaltando Sadraque, Mesaque e Abidnego acima de todos os outros, dando honras para eles e dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, este é o Deus que despedaça outros deuses e aquele que não... Está aqui, ó, Daniel capítulo 20... Aqui, ó, 29, Daniel 3, 29. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína. Então, mais uma vez, ele coloca aqui e reconhece o Deus de Israel. Então, esses são os 2 pontos. Agora, o que acontece? Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, ele então escreve um decreto. Daniel capítulo 4 começa com um decreto do próprio rei Nabucodonosor. E é isso que nós vamos ler a partir de agora. Estou com a minha Bíblia NAA e nós vamos ler então este decreto. Daniel capítulo 4, versículo 1. Deus se revela ao rei. Mas nós estamos falando de Nabucodonosor, então vamos ter
cuidado sobre aquilo que nós estamos lendo, certo? Diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. E é interessante porque aqui não é a paz com letra maiúscula, é a paz com letra minúscula. Ele não está falando da pessoa Elizabeth Macedo, Priscila Vitorato, que bom que vocês estão aqui. Ele não está falando da pessoa que é a paz, que é Jesus. Ele está falando que a paz lhe seja multiplicada. Está em letra minúscula. Pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Então aqui o rei Nabucodonosor, depois do decreto lá de Daniel 3, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Deus os livrou da fornalha, e ele viu o quarto homem na fornalha, Nabucodonosor viu, foi ele quem viu, e ele quem disse que aquele quarto homem tinha o aspecto dos deuses. Então ele viu o quarto homem na fornalha, ele sabia que o próprio Deus se manifestou ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele ficou maravilhado. Então ele estabelece esse decreto. E aqui, no versículo 2, e ele já reconhece o Deus Altíssimo. E é interessante, se você está acompanhando a Bíblia junto comigo, você pode perceber que Daniel tem muitas alternâncias entre da palavra Deus. Não sei se você já percebeu na sua Bíblia. Ele fala muito Deus com letra minúscula, certo? Nós estamos falando de uma cultura pagã, uma cultura babilônica, onde existe um politeísmo, muitos deuses. Então, até mesmo quando ele fala, ele tem o semblante dos deuses, é com letra minúscula, certo? Então ele está aqui, agora, em Daniel capítulo 4, o próprio Nabucodonosor está colocando Deus com letra maiúscula, está reconhecendo o único e verdadeiro Deus. Todos esses detalhes bíblicos são importantes na compreensão do texto e do contexto, tá? Então Deus com letra maiúscula é o Deus de Israel, Deus com letra minúscula é todo e qualquer outro, toda outra criação humana a respeito de divindade. É interessante porque a questão se aplica, por exemplo, à paz. Paz com letra maiúscula é a pessoa de Jesus, paz com letra minúscula é o sentimento de alívio e de tranquilidade diante de uma situação tão delicada. Tá aqui comigo? Se você tiver, vai dando as suas reações aí para que a gente possa saber que você está me acompanhando. Continuando, versículo 3. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Olha só, o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Então, aqui Nabucodonosor está narrando a sua experiência com Deus. Nabucodonosor está narrando a sua experiência com Deus. Aqui existe um detalhe. Todos nós, e todos os que conhecemos, guarde isso no teu coração. Todos nós e todos os que conhecemos, olha só, todos nós e todos os que conhecemos, um dia reconhecerão Jesus, reconhecerão o Senhor. O Senhor há de se manifestar a todos. Isso é uma coisa que eu e você precisamos ter entendimento. Deus há de se revelar a todos. Muitas pessoas terão uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. A questão não é ter a experiência. E aqui é o ponto que eu quero falar com você, o que nós vamos discorrer em todo o capítulo 4. A questão aqui não é que nós não teremos experiências, mas é o que nós faremos com essas experiências. É como nós daremos sequência à experiência que tivemos. Deixa eu te falar algo muito precioso. Deus não quer que você viva de uma única experiência. Deus quer que você tenha uma vida nele. Não é uma experiência, mas é ter uma vida nele. Nabucodonosor já tinha tido 2 experiências com o Senhor. Mas a pergunta é, ele manteve a sua conduta diante desse Deus Todo-Poderoso? Essa é a pergunta que eu e você nós temos que fazer e nós temos que responder. Amém? Agora, a Márcia colocou algo aqui muito interessante. Pastor, a minha versão paz está maiúsculo. Pode estar errado?
Não, pode ser só uma questão de grafia mesmo. Por isso, e aqui vale um adendo, cuidado muito com a versão da Bíblia que você está lendo, tá? Eu estava até vendo ontem uma reportagem sobre a nova versão internacional, que é a NVI, e os teólogos estão dizendo que a NVI de hoje não é a NVI que quando ela foi lançada. Há muita mudança textual na NVI que nós temos acesso hoje. Tome cuidado com isso. Por exemplo, ontem eu estava fazendo o Pai Nosso e nós temos essa campanha evangelística na Renovado. Eu estava fazendo o Pai Nosso e lá na versão que eu estava lendo da NVI, ela estava diferente. Não tinha a versão que nós usamos correta, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não tinha essa parte, esse adendo, que na maioria das versões está entre colchetes na Bíblia, ela foi retirada. Então, existe uma preocupação com as versões que a gente usa. Eu aconselho você a usar sempre a Nova Almeida atualizada ou a Almeida Revista e atualizada. São duas versões bíblicas que eu recomendo. Mas isso não muda o contexto, tá bom, Márcia? Fica tranquila em relação a isso. Tudo bem? Podemos seguir? Então, aqui, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos então um momento de adoração, um momento de entrega, um momento de reconhecimento de Nabucodonosor em relação ao Deus de Israel. E aqui entra a minha primeira anotação, tá? Aqui entra a minha primeira anotação. Todos nós e todos aqueles que nós conhecemos em algum momento terão um encontro com o Senhor. Reconhecerão o Senhor. Mas não é só reconhecer. A questão é o que nós faremos em seguida. E aqui entra então um outro ponto. Existe um segundo sonho de Nabucodonosor, e é o que nós vamos ler aqui agora. Gerlândia, Blandina, Deus abençoe Jaque, que está aqui com a gente também. Vamos lá. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor. Então lembra que todo esse texto aqui é um relato do próprio rei, tá? Então, Daniel capítulo 4 é um relato do próprio rei. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Aliás, eu vou marcar isso aqui porque eu entendi do Espírito algo muito precioso aqui. Deixa eu falar com você. Eu vou ler de novo o versículo 6, tá? Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Pastor, por que você parou nesse versículo 6? Deixa eu te dizer por que eu parei aqui. Nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de um império, o Império Babilônico. Nós estamos falando de uma cultura, a cultura babilônica. O que acontece? Qual que é a ação natural de alguém que viveu uma grande experiência no passado? É buscar repetir aquela experiência. Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho e ninguém pôde interpretá-lo. Lembra disso? Daniel capítulo 2. Ele teve um sonho e ninguém pôde interpretar aquele sonho. Aí acontece o seguinte: se você tem um segundo sonho, o que na teoria eu e você faríamos? Tive um sonho. Tem uma pessoa lá atrás que não só interpretou, mas como revelou o sonho. Eu não contei nada do que eu sonhei, ele falou o que eu sonhei e ainda interpretou o que eu sonhei. O que eu e você naturalmente faríamos? Chama lá Daniel. Chama lá Daniel. Porque se ele fez daquela vez, ele vai fazer de novo. Olha só. Só que aqui Nabucodonosor não fez isso. O que ele fez? Ele repetiu um padrão da Babilônia. Ele repetiu o padrão da Babilônia. Ele fez o seguinte: chama lá os sábios. E aí no versículo 7, então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam revelar a sua interpretação. Olha só, ele repetiu o padrão. Guarde na tua mente. A cultura babilônica, ela repete o padrão ela repete o padrão babilônico. Ela repete o padrão do mundo.
Ela não busca mudar. Querido, é um erro. As pessoas que estão no padrão da Babilônia, que estão sobre a cultura da Babilônia, elas vão repetir o padrão da Babilônia. Nabucodonosor, ele poderia ter chamado de imediato, vou chamar Daniel. Se tem alguém que pode resolver ou interpretar esse sonho, quem seria? Daniel, mas não, o que ele faz? Os magos, os feiticeiros, os sábios, os caldeus, ele chama todo mundo de novo. E o que acontece? Novamente eles não conseguem interpretar o sonho. Querido, nós muitas vezes estamos presos num círculo vicioso. Num ciclo vicioso, num círculo vicioso. Nós estamos repetindo padrões, mesmo tendo uma intervenção divina, cai aqui eu e você de novo tentando repetir um padrão babilônico. Mesmo nós já temos visto uma intervenção divina na nossa vida, nós temos a tendência de repetir padrões babilônicos. Nós precisamos quebrar esta cultura babilônica da nossa mente, da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas. Digite aqui nos comentários, eu preciso quebrar essa cultura babilônica. Você está se identificando? Quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Eu não estou me isentando disso. Já vi a mão e o favor de Deus e parece que um tempo depois eu começo a repetir os mesmos padrões do mundo. Está errado isso. Nabucodonosor está nos dando uma lição. Olha só, isso aqui é de explodir a nossa mente. Gente, isso aqui é de explodir. E não somente isso, ele tinha acabado de ver o quarto homem na fornalha. Aí ele tem um sonho, bom, agora Nabucodonosor. E outra, ele acabou de começar o seu decreto exaltando o nome do Senhor. Ele acabou de começar o decreto exaltando o nome do Senhor. Isso aqui fala de repetição. Isso aqui fala de cultura, de repetição, de continuarmos dentro do mesmo ciclo, de estarmos dentro da nossa zona de conforto. Gente, isso é mais normal do que você imagina. Como pastor, a minha experiência mostra que é muito mais comum do que você imagina. As pessoas repetem padrões. Elas adoram a Deus no domingo, mas na segunda-feira já estão repetindo os mesmos padrões da Babilônia, os mesmos padrões dessa cultura do mundo, sobre a influência de inimigos. Isso está acontecendo. Olha, versículos dentro do mesmo decreto, vem? Nós não estamos falando de um decreto posterior. Nós não estamos falando de um escrito de Nabucodonosor que está distribuído em várias partes. Nós estamos falando do mesmo decreto. É a mesma escrita. Eu começo adorando a Deus, mas depois eu repito a cultura da Babilônia. Mas tudo bem. Até aí a gente vai... Isso abriu os nossos olhos. Pegou aí, né? Só que aí ele chama Daniel. Aí versículo 8 entra. Por fim, depois de repetir a cultura da Babilônia, depois de dar sequência na conduta normal, natural deste mundo, ele por fim... Isso aqui fala daquelas pessoas que sabem que Deus existe, que já viram Deus falando ao coração delas, que já viram Deus ministrando ao coração delas, mas elas insistem em fazer do jeito que elas acham que é o certo. Aí depois que viu que não deu certo do jeito delas, o que elas fazem? Depois que elas viram que não deu certo do jeito delas, vou ligar para o pastor. Deixa eu ligar para o pastor. Gente, isso aqui é Babilônia pura. Isso aqui é Babilônia pura, isso aqui é mentalidade babilônia. Eu sei que existe um Deus, mas aí eu vou fazer do meu jeitinho babilônico. Aí depois que eu fiz o meu jeitinho babilônico, que eu vi que não deu certo, por fim, versículo 8, por fim, eu estou tão indignado que eu vou até colocar esse por fim como uma palavra-chave aqui. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar. Em honra ao nome do meu Deus, ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Olha só, vamos parar aqui de novo. Aqui nós estamos vendo um rei que está totalmente confuso dentro das suas convicções. Ele fala sobre o Deus de Israel no começo do seu decreto, mas aqui ele já está falando que Daniel, mesmo Daniel tendo falado que foi o Deus de Israel que deu a ele a interpretação do sonho, aqui ele está tentando estabelecer sobre Daniel a cultura babilônica.
É aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que quando vai sentar com o pastor, isso aqui acontece nas igrejas longe, não acontece aqui perto de mim, mas quando vão sentar com o pastor, eles tentam trazer para o pastor a solução babilônica para aquilo que eles vieram buscar conselho. Então, pastor, estou te contando um negócio aqui, mas olha, o que eu acho que é assim, assim, assim. Querido, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, pastor, eu não quero que você fale nada, eu só quero que você ore por mim, tá tudo bem. Por quê? Porque a pessoa já tinha as convicções dela, ela já tinha a cultura babilônica enraizada na mente dela, na vida dela. Então, Daniel se apresenta, e aí, então, Nabucodonosor passa para ele toda essa visão dos deuses. Ele era o chefe dos magos ali na Babilônia. Versículo 10. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante. E nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em voz alta: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra. Junto com os animais, que o coração deles seja mudado, para que não seja mais coração humano e lhe seja dado um coração de animal. E passem sobre eles 7 tempos. Olha aqui, o 7 novamente. 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo, com letra maiúscula, tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, Daniel, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Ou seja, aqui então nós temos um sonho. O sonho fala sobre uma árvore, uma grande árvore, frondosa árvore, certo? E ela alcança os céus. Isso sempre fala sobre uma conexão, tá? E existe um sustento dessa árvore, e esse sustento é a terra. Agora, acontece o seguinte, a árvore é cortada, certo? Isso aqui é um decreto celestial. Existe um decreto celestial. A árvore é cortada. Para que todos saibam que existe um Deus Altíssimo que domina sobre todas as coisas. Pastor, o que esse sonho de forma prática revela? O sonho revela o seguinte, Daniel vai trazer o sonho, a revelação, mas essa árvore e este cortar, o Deus Altíssimo, revela que existe alguém que ainda assim é mais poderoso. Lembra do sonho da estátua? A pedra veio aos pés e a estátua desfaleceu. Agora nós temos a árvore. Ela é tão frondosa quanto a estátua, mas ela é cortada. Assim como a estátua é derrubada, a árvore é cortada e ela é destruída. Aquilo que era frondoso, poderoso, que tinha poder e domínio, agora foi cortado. E diz que tem um Altíssimo que determinou esse corte, ou seja, alguém que é mais poderoso que a árvore. Agora vamos para a interpretação do sonho que Daniel traz no versículo 19. Amém? Vai dando suas reações e fala, pastor, estou recebendo tudo aqui. Escreve para eu saber que você está aqui comigo, tá? Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar,
ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Aqui ele já fundamenta a interpretação do sonho. Ele fica perturbado. Por quê? Porque ele sabe que o sonho diz respeito a Nabucodonosor. E ele já sabia que quando Nabucodonosor foi contrariado lá atrás, ele mandou seus amigos para a fornalha. Certo? Então, o que acontece aqui? Ele fala assim: Rei, quem dera esse sonho fosse a respeito dos seus inimigos. Quem dera esse sonho não fosse a respeito daqueles que você gosta. E ele continua: A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo do qual os animais selvagens achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei. É o Senhor. É você, Rei. Você é essa árvore, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: Cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até a passagem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, o rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, o rei, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Olha só. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Aqui há um outro explodir de mente. Vamos lá? Você viu a interpretação? Nós temos uma árvore. Ousarei desenhar uma árvore aqui no meu caderno de anotações. Uau! E essa árvore é Nabucodonosor. Esse é um nome grande para escrever, viu? Nabucodonosor. Essa árvore é o rei. A Bíblia diz que há um Altíssimo, um Deus, que virá e cortará a árvore, e deixando só o toco. Esse aqui é Deus. Deus. O que ele está dizendo aqui? Daniel está dizendo: Rei, o seu poder é muito grande. Isso não há dúvidas. O seu reino é poderoso. Ele alcança as extremidades da terra. Mas tome cuidado, rei, porque acima de você há um que é soberano. Daniel está dizendo assim, ó, lembra do versículo 1 até o versículo de número 18. Nós vemos então a cultura babilônia sendo colocada aqui a todo custo. A forma como Nabucodonosor chamou os sábios e os intérpretes, os magos, os feiticeiros e os caldeus. A forma como ele se refere a Daniel. Gente, quando ele fala que Daniel ele tem o espírito dos deuses, ele sabe que Daniel serve ao Deus Altíssimo. Nabucodonosor, ele é sábio, ele sabe o que está acontecendo. Mas a tentativa dele é de imprimir a cultura babilônica sobre Daniel. Mas não somente sobre Daniel, sobre o Deus de Daniel. Nabucodonosor sabia quem era Deus, mas ainda assim lançou os homens na fornalha. Ainda assim, ele estava ali tentando imprimir e forçar a sua identidade, forçar o seu poder humano.
mas ninguém pode contra Deus. Nem o mais poderoso dos reis, nem o mais sábio dos homens, nem o mais eloquente dos sábios, ninguém resiste ao Deus Altíssimo. Ele é o detentor de todo poder, de toda autoridade. Ele levanta reis, ele destrona reis. Ele coloca os humildes em lugar de destaque e os soberbos em lugar de ruína. E é isso que ele faz aqui com Nabucodonosor. Ele pega e fala: Nabucodonosor, você está achando que o seu reino, que a sua cultura, que o seu império babilônico é poderoso a ponto de me confrontar? Preste atenção. Eu sou o Deus acima de todos os deuses. Eu sou o rei acima de todos os reis. Eu sou o Senhor acima de todos os senhores. Ninguém se compara a mim. Então, para você saber quem eu sou, e não importa quão poderoso é o seu império, é o seu governo, eu cortarei o seu reino. Eu o cortarei da face da terra. E você que se acha tão poderoso, você vai comer como os animais da terra. Você vai ser coberto pelo orvalho que cai do céu. Olha só, Deus coloca ele no devido lugar. A Marisa está falando algo que eu falei no capítulo 1 de Daniel. Não é apenas um jejum. Lembra, Daniel 1, eu falei isso para você, não é jejum, mas é um confronto de reinos. Desde o capítulo 1, versículo 1, estamos vendo um confronto de reinos. O Império Babilônico sendo aniquilado pelo poder de Deus. Como isso é forte, como isso é precioso, como isso é poderoso. Então, a árvore é cortada, Deus está estabelecendo o seu poder, Deus é poderoso. Escreva aí, faz tempo que talvez você não faz essa declaração, mas declare agora, não só escreva, mas verbalize com a sua boca. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Escreva isso aí aonde você está, Deus é poderoso. O nosso Deus, ele é poderoso. Deus, ele destrona reis, e é isso que Daniel falou ao rei. Agora, o sonho se cumpre, e aí nós vamos encerrar a nossa leitura. O sonho se cumpre. Versículo 28, vamos lá. Pastor, Nabucodonosor deveria se arrepender e pedir misericórdia a Deus, talvez mudaria sua sorte. Muito bem, Rose, é exatamente o que Daniel fala no versículo 27. Ele fala assim, ó: portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. É isso que ele está falando. Mas nós estamos falando de uma cultura babilônica. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Continuando, então, olha só. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passando 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Olha só. Poderoso seja eu, glorificado seja o meu nome. Ele está falando, ele está trazendo a glória para si. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. A quem ele quer. Olha só, no versículo 30 aqui, ele se orgulha. O orgulho toma conta de Nabucodonosor novamente. E aí, Deus então cumpre a sua promessa, cumpre o seu sonho e traz ruína sobre Nabucodonosor. Certo? Continuando. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves.
Olha só, o orgulho, que a Marisa colocou aqui, o orgulho, característica do inimigo. Todo orgulho procede à queda. Sim, todo orgulho procede à queda. O orgulho trouxe loucura a Nabucodonosor. Loucura. O orgulho nos coloca na posição de loucos. Continuando. Bom dia, Ana Alves. Deus abençoe a tua vida. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, veja, isso aqui é o relato do próprio rei, tá? Continuando. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E aí ele repete: o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Veja, Nabucodonosor passa por um ciclo de Nabucodonosor. Até aqui capítulo 4, tá? Até o capítulo 4. Olha só. Ele passa por um ciclo que é o seguinte. Acompanha aqui comigo, Stephanie, Isaele. O ciclo é o seguinte. Ele é rei e ele estabelece a cultura da Babilônia. Ele sonha. Ele tem um sonho. O rei, sonho. Depois, o rei volta com o orgulho. Depois do orgulho, vem a queda, a loucura, certo? Depois da loucura, vem o restabelecer. Descer do reino. Aqui, nós não vemos um momento de arrependimento. Nós vemos no versículo 36, esteja aqui comigo. Você que está em áudio, eu estou escrevendo, por isso os áudios, a minha voz está mais espaçada. Não que eu me perdi, mas é só porque eu estou escrevendo, porque eu estou fazendo um fluxograma aqui, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então, no versículo de número 34, nós não vemos, e no versículo de número 36, nós não vemos um arrependimento. Nós vemos um entendimento. Nós vamos entender mais para frente o que acontece, certo? Ele recobra o entendimento, levantei os olhos e recuperei o entendimento, então bendisse o Altíssimo. Ele reconheceu que ele errou e ele reconhece a Deus. Versículo 36, recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino, certo? Para a dignidade do meu reino. Então, o que acontece? Aqui existe um rei que restabeleceu o seu reino e um rei que louva ao Senhor. Ao Senhor. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Agora, nós precisamos entender que é um ciclo, certo? Eu anotei aqui, tudinho aqui para mim, ó, fiz esse fluxograma de tudo que eu falei para você. O rei, na cultura da Babilônia, o rei tem um sonho, o rei se enche de orgulho, o rei, ele chega à loucura, depois da loucura, ele reestabelece, porque o sonho se cumpre, e depois do sonho, ele louva ao Senhor. Estamos chegando
E chegamos ao final de Daniel capítulo 4. E em Daniel capítulo 5 nós vamos ver um banquete. Mas preste atenção comigo. Ele chega ao final da sua vida e esse é o último registro aqui de Nabucodonosor. Aqui a Márcia até coloca, ó, a natureza humana é perigosa. Se permitirmos um rei nasce em nossos corações, Jesus, misericórdia, né? Então o que acontece? Ele é restaurado, certo? Nabucodonosor, nós não vemos um arrependimento, nós vemos um reconhecimento. Não existe. E a Bíblia é clara desde o Antigo Testamento quando há um arrependimento genuíno, certo? Ele morreu como rei da Babilônia. Aqui nós olhamos o encerramento da história do rei Nabucodonosor. A Bíblia não fala sobre a morte física do rei Nabucodonosor, nem o que aconteceu. Mas nós vemos que no final ele reconhece que existe um Deus que é mais poderoso do que ele e que tem um reino que é muito mais poderoso que o reino que ele estabeleceu. A natureza humana é perigosa. A história de Nabucodonosor, ela aparece para nós como para mostrar para mim e para você que nós precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho, com o nosso coração e com a cultura que nós permitimos que governe a nossa vida. Não podemos permitir que a cultura da Babilônia, ou aquilo que nós construímos com as nossas mãos, possa dominar o nosso coração e a nossa mente, roubando de nós o reconhecimento de que tudo que nós temos, de que tudo que nós conquistamos, vem do Senhor. Tudo que nós temos e que tudo que nós conquistamos vem do Senhor. Aqui, Daniel capítulo 4, nós conseguimos linkar, por exemplo, com Provérbios capítulo 16, quando fala que a soberba precede a queda. Nós podemos linkar também com Tiago capítulo 4. Todos são textos que nós já lemos, tá? Todos são textos que nós já lemos. Que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E aqui nós trazemos também uma menção à carta de Pedro, quando ele diz lá no capítulo 5, versículo de número 6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E aqui também nós terminamos as conexões de Daniel capítulo 4 com outros textos bíblicos que refutam o orgulho e a soberba, certo? Quem se exalta será humilhado. Quem se exalta será humilhado. A sua pergunta, Dona Rose, muito boa. Certo? Muito boa. E a gente pode interpretar isso de várias formas, né? O número 7, ele tem aqui, e a gente precisa entender, porque a Bíblia não é clara a respeito disso, mas os 7 tempos sim podem significar os 7 anos. Os 7 tempos podem sim significar os 7 anos, tá? Então, a história diz, e aí isso não está somente na Bíblia, mas Nabucodonosor tem a sua história nos livros de história. Então, pode-se dizer que foram 7 anos que ele ficou humilhado, 7 anos que ele viveu como um animal, tá? Agora, isso representa um ciclo completo. Agora, vamos entender a questão dos 7 tempos. 7 fala de um ciclo completo. 6 dias a criação, no 7º eu descansei. Existe um ciclo completo de produzir algo, descansar daquilo que eu produzi e recomeçar. Então, quando a gente fala de 7 tempos, nós estamos falando de um ciclo completo. Não é a mesma interpretação que eu tenho dos 7 vezes mais da fornalha, tá? Não é essa interpretação, mas aqui cabe o ciclo completo. Deus está dizendo o seguinte: eu sou perfeito e tudo que eu faço é perfeito, é completo. Então, eu trago para você uma amostra de quão poderoso eu sou e você vai ver um ciclo completo da minha grandiosidade. Você vai se humilhar diante do meu poder e você vai ver esse ciclo completo. Entendeu, Rose? Então, sim, embora não esteja
claro isso, mas podemos considerar sim que são 7 anos. Mas mais do que isso, que é a interpretação que eu mais gosto, os 7 templos representam um ciclo completo. Pode ser que um ano, é claro que nós estamos falando de uma vida humana, né? Mas aqui nós não podemos trazer tanto o Cronos, mas o Kairos, tá? Cronos é o tempo cronológico e Kairos é o tempo de Deus. Eu, particularmente, como pastor, penso que é muito mais o Kairos do que o Cronos. Então, 7 tempos, não necessariamente 7 anos, mas 7 tempos, desculpa, o Kairos, que é um ciclo completo, certo? Então, é o ciclo da criação, o ciclo da perfeição de Deus. Tá? Então, são ciclos na minha cabeça muito mais Kairos do que Cronos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu respondi vocês, mas imagino que sim. A Márcia colocou exatamente porque entendi que o ciclo precisa ser quebrado com 7 tempos. Lembrando que o 7 é o ciclo perfeito da criação, certo? Deus permite processos. Se tem alguma coisa que a gente tem que aprender com isso, e isso aqui me veio na cabeça agora, Deus permite processos. Deus permite processos. Certo? Então, tá aqui comigo, respondeu bem, então é isso que eu quero falar com você. Se você tiver mais alguma dúvida, então eu quero aqui encerrar a nossa live com você. Então, vamos lá. E Kizana já está preocupada com as semanas que Daniel vai falar mais para frente. Já fica. Isso aqui é só o começo de tudo que nós vamos viver em termos de escatologia, tá? Na verdade, desde Daniel capítulo 1 até agora, sempre nós temos essa questão da escatologia sempre presente no livro de Daniel. Não só reino contra reino, mas todo o princípio da escatologia. Agora, o que nós estamos aprendendo aqui? Que Deus trabalha com processos. Deus resiste aos soberbos. Deus trabalha com o seu governo sendo estabelecido. Daniel capítulo 1, Deus faz com que os jovens que não se contaminaram com as iguarias da Babilônia, com as iguarias do rei, eles eram 10 vezes mais sábios do que os demais. Daniel capítulo 2 fala que aquilo que os caldeus, os magos, os sábios, os feiticeiros não puderam resolver, Deus pôde resolver. Daniel capítulo 3, a fornalha que era para a morte se tornou fornalha para a glória. Ou seja, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3, nós vemos um Deus poderoso que sobressai sobre a cultura da Babilônia. Daniel capítulo 4, um Deus que não somente mostra por meio de significados, mas coloca o próprio rei, o próprio representante da cultura da Babilônia, da cultura do mundo, do império das trevas, para comer capim com os animais selvagens e para ser coberto pelo orvalho que cai do céu. Olha só. Então ele está dizendo o seguinte: não importa quão poderoso você seja, o importa é que você reconheça quem eu sou. Certo? Então isso é o ponto principal aqui desse texto. E aqui, então, no capítulo 4, finda-se biblicamente a história e a trajetória de Nabucodonosor como rei da Babilônia, como o representante do Império Babilônico. Fechado? Deu para receber aí? Gente, são tantos detalhes que eu queria escrever para vocês e que a gente poderia falar, mas a hora ela voa, mas eu tenho certeza que essa live foi boa, abriu muito seus olhos e eu sei que você nunca mais vai ler Daniel da mesma forma, certo? Então, Deus trabalha de forma compreensível para todos nós, para mim, para você. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus todo-poderoso. Então, quais foram os versículos que eu escrevi? Daniel capítulo 4, quais foram os versículos que eu destaquei? Daniel capítulo 4, versículo 6, Daniel capítulo 4, versículo 8, e a expressão por fim. Daniel capítulo 4, versículo 16, Daniel capítulo 4, versículo 27, e Daniel capítulo 4, versículo 37. Tá? Eu destaquei duas palavras, o número 7 e o por fim, certo? O por fim, então, ele fala sobre o Deus de Israel trazendo a sua glória
a despeito da cultura da Babilônia. Por fim, Daniel chegou. E o número 7, como eu falei para você, que é o ciclo perfeito de Deus, não dizendo muito a respeito de Cronos, mas principalmente a respeito do Kairos. Um tempo completo, um tratamento completo. Amém? Que livro maravilhoso é esse, Daniel? Deus é poderoso, graças a Deus por isso. Vamos orar, se você tem algum pedido de oração. Lembrando que agora, depois de orar, eu vou reler esses versículos, vou escrever o meu resumo. Apesar de já ter feito muita coisa aqui, eu vou escrever um resumo de 3 ou 4 parágrafos para que a gente possa firmar tudo aquilo que a gente leu. Se você tem algum pedido de oração, escreva esse pedido aqui e nós vamos, em nome de Jesus, apresentá-lo ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo capítulo 4 de Daniel. Deus, nós queremos resistir, Pai amado, ao orgulho. Nós queremos, Pai amado, andar em simplicidade, andar em humildade, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, a despeito de quem eu sou, a despeito do que eu acho. O Senhor é o Deus que tem a última resposta. Deus, não nos permita, Senhor amado, cair, Pai amado, por terra. Não nos permita, Senhor amado, sermos humilhados por conta do orgulho. Pelo contrário, traga, Senhor amado, um coração manso e humilde. Traga, Senhor amado, uma mente, Senhor amado, que sabe descansar e reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que põe reis, o Deus que retira reis, o Deus que levanta impérios e destrói impérios, que nós possamos reconhecer isso. Pai, que ao reconhecermos isso, que possamos ver que os nossos desafios e os nossos problemas estão, Pai amado, seguros nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Deus, abençoa a vida de cada um que está comigo aqui nessa manhã. Deus, abençoa aqueles que precisam de cura física, aqueles que precisam de cura, Senhor amado, emocional, restauração de casamentos, aqueles que precisam de bênção e cuidado com os seus filhos, aqueles que precisam de reacender a chama do ministério, aqueles que estão orando pela conversão das pessoas amadas. Deus, que a glória do Senhor se manifeste, que a unção do Teu Espírito Santo alcance os Teus filhos. Deus, cuida das nossas famílias, da nossa parentela, dos nossos amigos. E Senhor, e que a glória do Senhor nos alcance, que a glória do Senhor se estabeleça sobre a nossa vida. Esse é o clamor do nosso coração, esse é o clamor do nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Querido, obrigado por você que esteve aqui comigo. Eu estou feliz demais. Eu sinto, é palpável aqui aonde eu estou, a glória do Senhor. Todas as vezes que eu leio com você a Bíblia, eu sinto a glória de Deus. Ela é tangível, ela é palpável, é o peso da glória. E eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por você acreditar no Clube do Livro. Deixa eu te dizer algo. Você que está nos agregadores de podcast no YouTube, você já é fruto desse recado que eu vou dar. Mas deixa eu dizer para você, você foi impactado por essa live? Se você foi, você precisa compartilhar ela com o maior número de pessoas possível. Eu quero te pedir outro favor. Dê o like na live, depois ela vai ficar salvo aqui no Instagram, dá o seu like, faça o seu comentário, envie, porque isso nos ajuda a divulgar para que mais pessoas vivam o que nós estamos vivendo. E assim que eu terminar aqui, já vamos disponibilizar essa live nos agregadores de podcast e no YouTube, para que já no mesmo dia você tenha acesso a tudo isso. Deus abençoe a tua vida, uma boa quinta-feira, amo você em Jesus. Deus falou com você, Lígia, glória a Deus por isso. Que tempo maravilhoso, disse a Márcia, graças a Deus por isso. Rafa, Janaína, Renata, Leonice, Marli, Marisa, Karen, Ana, Mariane, Deus abençoe vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Isaele, Cartas do Reino, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.